Ele já chegou, mas muitos ainda não veem. Desde o princípio dos tempos até o seu fim inevitável, o mundo em que vivemos está seguindo uma trajetória definida. Estamos avançando rumo a um conjunto de eventos proféticos previstos nas Escrituras. Estamos diante de um mistério profundo, um tema que tem agitado as mentes e os corações de estudiosos, teólogos e crentes ao longo dos séculos. Este assunto penetra o cerne de nossa fé e nos conecta ao grande plano divino. O apóstolo João escreveu o livro do Apocalipse enquanto estava preso na ilha de Patmos, na Grécia. Durante esse período, Deus concedeu a ele uma visão dos eventos que ocorreriam nos últimos 7 anos antes da segunda vinda de Cristo e do fim dos tempos. Essa visão foi comunicada por meio de uma linguagem simbólica, em vez de uma expressão direta e literal. Como resultado disso, há uma variedade de interpretações sobre a quem e como será o Anticristo. É nessa linha do tempo que nos deparamos com as 2 bestas do Apocalipse, descritas no capítulo 13. A primeira besta, surgindo do mar com 7 cabeças e 10 chifres, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 1 ao 10, é reconhecida como o Anticristo. Já a segunda besta, emergindo da terra, tem o poder de induzir a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, enganando-os com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, conforme revelado em Apocalipse capítulo 13, versículo 11 ao 18, sendo conhecida como o falso profeta. Vamos explorar a figura do Anticristo, uma figura temida e frequentemente mal compreendida, um símbolo de engano e um sinal do fim. Quem é o Anticristo? De onde ele vem? Qual será o seu papel nas profecias bíblicas? Essas perguntas têm gerado teorias, interpretações e debates acalorados ao longo do tempo, moldando a representação do Anticristo de maneiras diversas, influenciadas por diferentes culturas, correntes teológicas e até mesmo pela nossa própria comunidade de fé. Alguns o veem como um indivíduo próspero e poderoso, enquanto outros especulam sobre sua possível natureza alienígena ou sua ligação com a tecnologia contemporânea. Vamos explorar juntos as Escrituras em busca de sabedoria e discernimento, enquanto examinamos as diversas e persuasivas teorias que cercam o Anticristo desde o início. Ao analisar as diferentes teorias em relação ao Anticristo, é importante destacar que não estou defendendo nenhuma dessas teorias em particular. Meu intuito é simplesmente apresentar as diversas teorias existentes sobre o Anticristo. A teoria do homem bilionário. Uma das teorias mais discutidas é a do homem bilionário influente, que sugere que o Anticristo será uma figura rica e poderosa, usando sua imensa riqueza para manipular e controlar sistemas globais e governos. Para compreender melhor, é interessante explorar alguns versículos do capítulo 13 do livro do Apocalipse. A besta do mar, conforme descrito em Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 2, emerge do mar com 10 chifres e 7 cabeças, símbolos frequentemente interpretados como representações de diferentes nações ou estruturas de poder. A teoria sugere que o Anticristo, como um bilionário influente, pode exercer controle sobre essas estruturas, possivelmente como líder de uma corporação global, ou como uma figura política com conexões em vários governos mundiais. A autoridade e adoração descritas em Apocalipse capítulo 13, versículo 4 ao 8, mostram como a besta recebe autoridade sobre todas as tribos, línguas e nações, sendo adorada pelas pessoas. Isso pode ser interpretado como o poder e influência que um indivíduo rico pode ter na sociedade moderna. A teoria sugere que a vasta riqueza do Anticristo permitiria moldar a opinião pública, controlar a mídia e manipular líderes políticos. A passagem sobre controle econômico em Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17, descreve como a segunda besta forçaria todas as pessoas a receberem uma marca sem a qual não poderiam comprar nem vender.
Na teoria do bilionário influente, isso poderia representar a capacidade do anticristo de controlar a economia global, mantendo posições-chave nas finanças internacionais ou controlando tecnologias essenciais. Em resumo, essa teoria interpreta as imagens e descrições do capítulo 13 do Apocalipse como símbolos de uma figura rica e poderosa que busca controle sobre vários aspectos da sociedade, desde a política até a economia e a tecnologia. A teoria do líder político. Uma teoria bastante discutida que sugere que o anticristo surgirá como um líder carismático com habilidades políticas excepcionais, capaz de unir várias nações sob um único governo. Este líder oferecerá promessas de paz, prosperidade e resolução de conflitos de longa data, atraindo assim uma grande quantidade de seguidores, porém afastará as pessoas de Deus. Essa teoria está fundamentada em diversas passagens bíblicas, incluindo Daniel, capítulo 7, versículo 23 ao 25, que desempenha um papel crucial na sua formulação. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos, e a metade de um tempo. Essa profecia de Daniel fala sobre um quarto reino na terra que é único e tem o poder de consumir toda a terra, o que poderia ser interpretado como um governo global liderado pelo anticristo. Os versículos 24 e 25 de Daniel descrevem a ascensão do anticristo ao poder, sua distinção em relação aos líderes anteriores e suas ações blasfemas contra Deus, oprimir os santos e tentar mudar as leis e os tempos. Essas interpretações sugerem que o anticristo será um líder político que busca o domínio global, manipulando as leis e opondo-se a Deus, enquanto suprime a fé religiosa verdadeira. Essa teoria ganhou destaque no discurso moderno, levando a especulações recorrentes sempre que um líder político ganha proeminência. A cada nova figura política importante, surgem conjecturas renovadas sobre a possibilidade de ser o anticristo. Este padrão de especulação reflete a crença de que o anticristo se manifestará como um líder político para governar o mundo. A teoria do líder religioso. Outra teoria amplamente debatida é a do líder religioso, que afirma que o anticristo surgirá como uma figura religiosa tão influente e respeitada que conseguirá unir outras lideranças espirituais na formação de uma nova religião mundial. Para conquistar a confiança de todos, ele supostamente usará milagres e outros sinais. Segundo essa teoria, esse indivíduo será apresentado ao mundo como alguém tão espiritual que parecerá ter sido enviado por Deus, mas na verdade será um impostor. Essa ideia é sustentada pela passagem de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13 e 4, que adverte sobre a vinda do homem do pecado, que se opõe a Deus e tenta usurpar a sua autoridade. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O texto de Paulo aos Tessalonicenses destaca a importância de não ser enganado por falsos ensinamentos sobre o dia da volta de Cristo. A passagem ainda se refere a 2 eventos futuros que vão acontecer antes da volta de Jesus, que, segundo aqueles que acreditam nessa teoria, tem tudo a ver com o anticristo ser um líder religioso, de acordo com esse texto do apóstolo Paulo. O primeiro evento é a apostasia,
um afastamento da fé em Cristo, e o segundo evento será a revelação do homem do pecado, que se colocará acima de tudo que é considerado divino. Essa figura blasfemará contra Deus e buscará reescrever as leis e os tempos de acordo com sua própria agenda. Alguns teóricos associam a primeira besta mencionada no Apocalipse a um líder político e religioso, enquanto a segunda besta é vista como um falso profeta que engana as pessoas com milagres e ordena a adoração da primeira besta. A teoria da tecnologia e inteligência artificial. Essa teoria sugere que o anticristo poderia estar associado ou até mesmo incorporado em um sistema artificial de inteligência. Embora o anticristo em si ainda não tenha emergido no cenário mundial, sua influência espiritual já está presente e trabalhando para pavimentar o caminho para sua futura chegada. É fundamental que permaneçamos vigilantes e com discernimento, compreendendo as Escrituras e protegendo nossos corações contra essa influência. A Bíblia diz sobre o anticristo em 1 João, capítulo 4, versículo 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Ao observarmos ao nosso redor, percebemos sinais de que esse espírito está se tornando mais proeminente. Como crentes, é crucial reconhecer esses sinais e responder com discernimento e fidelidade à palavra de Deus. Um dos indicadores notáveis do crescente domínio do espírito do anticristo é o aumento do secularismo e a rejeição dos princípios morais divinos. Presenciamos uma cultura crescente de individualismo e autossatisfação, onde os desejos pessoais muitas vezes são colocados acima do bem-estar dos outros. Essa mentalidade contrasta diretamente com os ensinamentos de Cristo sobre o amor e o altruísmo. Muitas pessoas têm se afastado de Cristo, tendo atitudes que desagradam a Deus. A influência do espírito do anticristo está se intensificando, enquanto o temor de Deus diminui globalmente. Cada uma dessas teorias oferece uma perspectiva única e intrigante, nos convidando a mergulhar nas Escrituras e a examinar os sinais dos tempos à luz da palavra de Deus. Independentemente de qual dessas teorias você acredita ser a mais provável, o importante é permanecermos vigilantes, firmes na fé e comprometidos com os princípios de Deus. Devemos estar preparados para discernir entre o verdadeiro e o falso, entre a luz e as trevas. Que possamos nos manter firmes, resistindo às artimanhas do mal e obedecendo ao Senhor. Se você gostou desse conteúdo e deseja continuar acompanhando mais vídeos, se inscreva no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo. Que a paz do Senhor esteja com você.